fazemos de impacto socioambiental, mas também puxamos essa conferência. Né? Então, essa conferência é uma conferência municipal que está acontecendo em todo o Brasil. Né? Então, a Conferência Municipal de Salvador, nós puxamos para que fosse realizada, e ele está dizendo o limite da execução. É a Conferência Municipal, para depois a estadual e depois a federal. Mas aqui a gente vai realizar, já vem realizando, né? Vocês devem ter participado das etapas online, até mesmo letramento, conhecer um pouco das ODS, e a gente criar propostas, que é aqui que eu vou explicar aqui, que a gente fez dia 16 de abril, né? Todos estavam presentes? Como é que estava? Estava no esquenta, né? Estava no esquenta. E aí, no dia 23 de abril, fizemos a segunda, aí já foi mais elaborada, e agora a etapa presencial, os trabalhos que foram realizados, as discussões nas etapas online, a gente trouxe aqui. Então, por favor. Aqui é a nossa comissão de organização. Eu sou Luciana Luz, vou me apresentar também depois. Lorene, que está aqui também, é da equipe do vereador André Fraga. E Evelyn, que também está aqui nos auxiliando. Né? Então, aí, esse trio de mulheres poderosas que fizeram com que tudo acontecesse. Então, para que a gente realizasse esse evento, 20 dias antes, tivemos que pedir autorização ao governo federal, em nome, né, do Ministério das Cidades, do Ministério Federal, para que realizasse e legitimasse a nossa conferência. Então, temos um regimento. Aí você vai querer que eu faça o quê agora? Então, lê para mim, Evelyn. Pronto, calma. Calma. Tem como botar a tela grande? É isso que eu estou tentando fazer. Esse regimento são formas de conduta. E como aqui a gente também vai pegar opiniões, né? É necessário que as opiniões sejam respeitadas. A gente está falando de ODS, a gente está falando de inclusão. Então, na hora que a gente for falar em um tema, vocês vão trabalhar. A gente já trabalhou, agora o trabalho vai ser de vocês, né? Quem já deu a contribuição online, a gente vai avaliar essas contribuições para levar a melhor proposta. Só que aí, tipo assim, tinha que entrar mais um celular. Consegue botar ele? Não, a nova conduta, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Tem que fazer o teste. Tinha que fazer o teste. Então, no regimento, aqui é basicamente a questão que é respeito, não vamos fazer nada relacionado à campanha política, né? Mas aqui a gente está aqui com transparência e fazer com que essas propostas, essas análises de vocês sejam contributivas, não pensando no meu projeto, mas é o projeto da cidade, o projeto do todo, que quanto mais impacto tiver da proposta, melhor para a gente, e aí a gente consegue defender melhor. Dá para passar por aqui, entendeu? Precisa de um celular com multicategoria, a apresentação fica maior. Passa adiante. Vai ser mais fácil. Então, pode passar aí, por favor. Então, sejamos aqui um agente de mudanças. Todos vocês conhecem os ODS, tem alguém que é a primeira vez que está se conectando com essa sigla, né? Então, que não é uma sigla, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui a gente está falando de tudo, iniciando com erradicação da pobreza. Então, acho que aí está a ODS 1, que é o principal. Porque quando a gente tem na nossa sociedade ainda pessoas com necessidades básicas, significa que ainda estamos falhando. Então, quando a gente elabora a proposta, a gente tem que elaborar a proposta pensando em todos, em acessibilidade, energia, e aí o objetivo aqui que outras mentes se conectem e proponham uma solução, né, para que a gente consiga resolver esses problemas. Vamos resolver todos? Não, mas vamos ter 2 propostas para serem elaboradas para encaminhar para o nacional.
apoiadores, né, quem participou do evento online, nós tivemos, na primeira, do grupo, tem os links que foram gravados, né, então é muito importante que também revejam as primeiras online. Então, não significa que quem perdeu, não participou, não possa ouvir. Aqui, agradecendo os apoiadores que tivemos, aqui o FIDA, que é o fundo da ONU, que foi a Justina Telechea, que no escritório de Brasília, da área agro, nos orientou em bastante coisas, porque quando a gente fala em ODS, a gente sabe o que é, mas precisa o quê? Acompanhar os resultados. A gente está aqui no Colabore, que é um hub de inovação, muitas startups nasceram de impacto, e a partir daí precisa o quê? Esse impacto ser medido. Está fazendo resultado e falando impacto, chegando aqui a nossa Thaís, que a gente vai ter aqui a palavra dela também. Então, o nosso vereador André Fraga, o nosso apoiador, o Movimento ODS Santos, que também a gente teve na segundo dia de encontro, foi o evento que teve a apresentação do Fábio Tatsubo, que ele tem um trabalho muito voltado, ele é da Prefeitura de Santos, com Cisal, SDW, que está aqui presente, que também vai fazer a palestra, e nossos apoiadores, Quero Ser Intérprete, né? A Telesmart, a Fabi Brito, a Isla Comunicação e o Colabore e o Instituto Kennedy. Tá? Por favor. Então, a agenda de hoje. Credenciamento, que já aconteceu, 14 horas a abertura, e o primeiro painelista, Luciana Luz, que sou eu, da Start Solidário. E aí, por favor, Evelyn, aí a apresentação da Start. Então, ali apresentando, eu sou Luciana Luz, sou pesquisadora de tratamento de resíduos sólidos, e nossa startup nasceu aqui no Colabore. Então, aqui, em plena pandemia, tivemos aqui um hackathon e para soluções e de participar. Foi a primeira conexão que eu tive com o linguajar de startupers. Né? Então, conhecendo isso, em plena pandemia, passando, como todos, uma dificuldade, e identifiquei uma solução. E aí vim batendo aqui na inovação, assim, ó, acho que fiz um invento. Então, o que é que eu faço daí adiante? E aí, daí adiante, que eu vou apresentar para vocês o quê? Volta um pouquinho. O que foi que gerou esse trabalho. E aí, aqui é um motivo de mostrar para vocês que em qualquer idade, em qualquer tempo, com qualquer grau de instrução, a gente consegue inovar. É enxergar com todos os sentidos o outro, né? O outro, o meio ambiente, que seja. Então, nasceu a Start, que é Start Solidário, ou Start Soluções para Resíduos, é uma indústria de economia circular, hoje dedicada à reforma e construção civil. Então, o que fazemos? Aqui você consegue, não está grande, não? Fazemos o quê? Pesquisa de resíduos, né? Principalmente reduzindo o impacto do descarte no aterro sanitário, com o objetivo de finalizar lixões, e transformamos em matéria-prima para reforma e construção. Então, o nosso produto principal, reparou, que é a massa plástica, que eu vou mostrar aí, que assim, é o nosso filho, o nosso carro-chefe, que tem, não digo que por acaso, mas com observação, mesmo passando naquela etapa, né, de vida que todos nós passamos, respirar fundo e enxergar alguma coisa dizendo assim, ó, olhe para esse lado. Tá? Então, além da pesquisa de resíduos, venda de produtos, nós temos o treinamento SG e um projeto social ambiental chamado Comunidade Viva,
que também vou falar um pouquinho de cada coisa. Então, quando a gente fala em resíduos, 88 milhões de toneladas por ano é a massa total coletada no Brasil. A massa coletada. Mas não significa que isso seja coletado com coleta seletiva. É o volume de resíduos que nós temos. No Nordeste, nós só temos 7,8% de coleta seletiva, desse todo o volume, né, em relação a 105 municípios. Então, nem todos os municípios do Nordeste possuem coleta seletiva. Ou os que têm não atendem toda a população. Passe aí, por favor. Então, quando a gente fala em descarte, então, esses resíduos, quando não são tratados, o que são tratados? Não significa que a gente entrega para a cooperativa e o problema está resolvido. Né? Então, ele vai para um destino que é a transformação. Né? Então, aí vai para uma indústria. Sendo que a Start é uma startup que, com ousadias, nos denominamos uma indústria da economia circular. Mas é uma pequena indústria, uma pequena fábrica, que trata os resíduos já transformando em matéria-prima. No caso do vidro, hoje, além do isopor, que é o nosso carro-chefe, e o MDF. Então, o tempo de decomposição desses produtos, o vidro são 4.000 anos. O isopor, em média, 500 anos. Então, a gente não vai estar aqui para ver novamente aquele isopor que a gente descartou. Assim, vamos acabar com o isopor? Não, a gente precisa solucionar. Tem alguns produtos que é necessário a gente abolir o uso. Mas o isopor é muito utilizado na construção civil. E como podemos mudar esse cenário? Porque quando a gente fala de resíduo, a gente está falando também de trabalho que não tem tanta receita, que são as cooperativas, pessoas que vivem da coleta no lixão, né? Quer dizer, né? Então sobrevivem, não vivem, sobrevivem. Pegam aquele material para vender e quem coloca o preço são as indústrias que compram, né? Os atravessadores. Então, isso é uma cadeia, a gente está alimentando pessoas com subemprego. Né? Então, sem qualidade de vida, vivendo dessa forma. Mas é o jeito? Não. A gente precisa dar um outro olhar para que essas pessoas consigam sair do trabalho, acaba sendo um trabalho escravo, porque é que pegou aquele material coletado e no outro dia tem que fazer o dinheiro do pão. Né? Então, como a gente pode mudar esse cenário? Com a elaboração de planos de ação colaborativa, educação ambiental, formação de uma rede local de sustentabilidade, que acho que aqui que a gente faz, né, dessa conexão, a implantação de composteiras públicas, hortas urbanas, instalação do reciclômetro, que eu vou mostrar aqui o nosso produto, e a central de tratamento de resíduo, que é uma central em que trata esse resíduo para que volte para a economia circular. Então, quando a gente fala de resíduo, a gente está falando de matéria-prima. Então, tudo que vocês têm aí na mão veio de matéria-prima que veio naturalmente extraído da natureza. Né? O plástico veio do petróleo, né? Então, de qualquer forma, veio da natureza. Então, não tem nada que biodegradável. Então, tudo que a gente usa vem, né, dessa extração da economia que chama linear, e a gente está o quê? Precisando, cada um, na sua contribuição, fazer com que a economia seja circular. E quando a gente fala em desperdício, a gente tem em torno de 14 bilhões de reais anualmente pela falta de reciclagem. E aí, quando o produto não é reciclado para voltar a ser um novo produto, ou ele vai parar no mar ou no aterro sanitário. Então, no mar, o isopor é o terceiro item mais encontrado. O primeiro é o plástico e o segundo, bituca de cigarro. Aí você vamos limpar o mar?
Mas a gente tem o quê? Ainda a recorrência. A gente tem que ver os efeitos, né? A gente tem que ter, é o que está na nossa visão ali, que incomoda, mas a gente tem que ver por que está chegando até o mar. E ainda o isopor, né? Falando em isopor, que é a nossa matéria-prima base, ele ocupa 20% do aterro sanitário. Boa tarde. Pode passar aqui. Deixa a pessoa se acomodar. Então, gente, quando a gente falou do isopor, a gente tem um produto, que aí eu já dei um spoiler aí, chamado Reparou, que vem da reciclagem do isopor, que foi a nossa metodologia de transformar isopor em uma massa plástica. E aí denominamos de Reparou. Então, o Reparou, a gente tem hoje uma família Reparou, né, que é utilizado em impermeabilização, pode ser utilizado em parede, madeira, metal e plástico. Então, a gente está o quê? Pegamos um problema e transformamos em solução. Né? Então, mas isso aí utilizando tecnologia, ensaios técnicos, né, validando e com registro de patente. Né? Então, aí para que a gente consiga escalar e tratar o máximo do descarte do isopor. Então, um dos modelos do nosso... Pode passar um pouquinho só subir. Do nosso produto, Reparou, é para pintura e impermeabilização. Todo mundo deve ter visto aí um muro que fica com a umidade, né? Que aí precisa pintar todo ano, né? Que aí é um novo material. Né? Então, aí, às vezes, a casa de praia que está sendo consumida mesmo, né? Com salitre, as ferragens. Então, todo ano você vai para a casa de praia e precisa pintar antes, aí você já o seu veraneio já vai embora, porque ela tem que fazer todo esse prévio. Então, com a aplicação de uma camada do Reparou, que ele é um material, não deixa de ser material plástico, mas ele fica completamente resistente e imune à umidade, a animais, né? No caso, os cupins, né? Tudo isso protegendo a superfície. Isso pode ser aplicado tanto no chão, parede, piso. Tente reiniciar o dispositivo. Pode passar, Evan. Então, aí o que a gente fez? Ainda fomos mais longe. O Reparou é uma massa plástica. E aí a gente que trabalha com inovação, a gente vive assim. E se, né? E se eu fizesse isso? E se eu juntasse isso com isso? Né? Então, igual a gente na cozinha, a química, né? Eu falei um pouco assim, da minha história, eu sou técnica em processos petroquímicos. E a química é igual a cozinha, né? A gente vai ali, botou mais sal, vai virando novos produtos, vai virando novas receitas. E aqui a gente pegou a massa plástica, colocou em uma bandeja, que essa bandeja tem 2 metros por 1, e fabricamos painéis. Né? Então, se a gente impermeabilizava a parede da construção tradicional, por que não fazer já uma parede já impermeabilizada? Então, aí criamos o Poliframe. Né? Então, o Poliframe é um painel, que é uma parede que é feita em galpão, chega no local e instala. Então, tudo aquilo que eu falei de... como eu posso dizer, de proteção, né, da construção, o Poliframe vai ser previsível com as instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Né? Pode passar. Então, é uma casa móvel. Então, a gente pensa, poxa, uma casa móvel, uma casa que é montada. A gente não recebe um móvel e aí monta, a gente já está nessa fase ainda não. Mas breve a gente já vai estar fornecendo os painéis e cada um vai montar o seu projeto. Tá? Então, aqui, em termos de receita, custo, bem mais baixo e também com menor quantidade de operários, com instalações de ferramentas simples e a montagem rápida sem sujeira. Pode dizer. Oi, tudo bom?
Boa tarde. Boa Eu tarde. achei muito interessante essa parede, porque eu já fui um pouco da área da construção civil e a gente sabe muito bem como essa questão de obra é muito custoso, o orçamento sempre aumenta, e é uma solução muito bacana, meus parabéns. Mas um ponto que eu fiquei indagada foi a durabilidade dessa parede. Assim. Ela mantém a mesma característica do isopor, porque isso aqui é interessante. Massa. Né? Porque aí, no caso, ela é uma que chama sanduíche, né? São 2 camadas da massa reparou, e internamente tem isopor, as instalações elétricas e hidráulicas estão todas embutidas. Então, até mesmo no futuro, ele está instalado naquele terreno, significa que você não vai fazer derrubada. Né? Então, já vamos prevenir aí para a próxima geração a construção, que chama construção modular, construção industrializada, evitando com que tenha, né, resíduos. Né? Assim, eu não quero mais essa casa aqui, eu quero mudar essa casa. Você não vai precisar, você pega sua casa, dá a tartaruguinha, né? Pega a casa e vai embora. Né? Então, vamos lá. Então, aí, por conta dessa trajetória, né, e também sentindo mais segura, eu submeti os nossos produtos à avaliação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. É um órgão nacional que foi feita uma premiação, né, que foi o 25º Prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade, e a gente recebeu o 1º lugar e 2º lugar, sem ser da área de construção. Então, nós fomos ouvidos, eles entenderam da tecnologia, avaliaram o produto, encaminhamos os ensaios técnicos, aí a gente só está hoje na fase de articular com que a gente consiga atender as demandas das construtoras. Não precisa dar uma pausa. É porque está em modo de apresentação. Entendeu? Fazer aqui a troca. Movi ele e agora tem que colocar, não é isso? Pronto. Voltamos. Sim, estou achando aqui 5 minutos, gente. Então, recebemos também, no ano passado, a 3ª premiação do Novo Salvador, no Prêmio do Banco do Nordeste. Essa que agora eu falei. E aí, como eu falei, de tratamento de resíduos, além do isopor, a gente vai e se misturar com o MDF, estão surgindo novos produtos que são móveis que a gente descarta, podendo fazer com que seja reutilizado, lavável, tudo isso. Vamos lá. Aí, reduzindo descarte também, a gente vai estudando com as construtoras o que é que pode ser reduzido, também eles vão nos orientando. O reparou com vidro, né? Então, aí é um experimento que nós estamos fazendo, e aqui entra a composteira, a lixeira e o equipamento reciclômetro, que a gente vai só mostrar rapidinho. Alinhando propósitos que foi até o Carnaval Solidário, que o que aconteceu? Todas as caixas de isopor das vendas de cerveja, nós recebemos, a nossa patrocinadora pagou os vendedores ambulantes para eles cederem aquela caixa, que eles iriam descartar em qualquer lugar. E a gente recebeu esse material, participamos de algumas audiências públicas relacionadas a fim de lixão, né? Estamos com um trabalho desenvolvendo com o CISAL, que é o consórcio de 20 municípios na região do CISAL, e também no Baixo Sul, na região de Valença e Camamu. Inclusão social, a gente já falou aí sobre a geração de emprego e renda saudável, com a inclusão de cooperativas. Então, esses materiais servem para serralheria, o pedreiro, artes plásticas e marcenaria. O nosso centro de treinamento, a gente faz a capacitação dessas mãos de obras, então aí justamente gerando novos empreendedores ou novos melhores, né, profissionais na área de construção. E aqui falamos só rapidamente sobre a comunidade
de vida alinhando ao ODS. Porque a gente já viu o quê? De um resíduo que o projeto foi virando, né? Transformando, amadurecendo, conectando a novos projetos. Então, aqui, como eu falei, resíduo do vidro e o isopor, né, que é o reparou e vidro. Criamos uma composteira e o que a gente faz com isso? A gente consegue tratar resíduo orgânico com redução de volume para apelo sanitário. Isso aí a gente instala em condomínios, por enquanto. Estamos indo. Quando a gente fala de resíduo seco, né, a gente está falando de resíduo orgânico e resíduo seco, que é a latinha, a garrafa, o plástico. A gente tem um reciclômetro, está instalando isso na Universidade de Feira de Santana, e ele é atrelado a um aplicativo. Mas qual é o grande diferencial? A gente tem um ranking para poder avaliar se a gente está na universidade, qual foi a universidade que mais reciclou. Se for num bairro, qual o bairro que teve mais índice de reciclagem, que aí a gente chama o quê? Comunidade viva. A gente está mapeando ali como está o funcionamento disso. Para frente. Então, aqui estão algumas telas, né, do reciclômetro, que aqui a gente tem a visão geral, né, do cada um cadastra, nova coleta, as suas coletas, qual o estado de separação, o ranking, território, impacto e as bonificações. E o impacto relacionado ao resumo por material. E aí, a chamada aí é para justamente repensar o presente, né, e fazer o nosso futuro juntos. Então, aqui o futuro sustentável começa agora, e aí eu convido, né, vocês a pensarem, né, então, assim, de uma ideia, né, de até mesmo até uma necessidade pessoal, gerou um negócio de impacto, que hoje a gente está atuando em diversos municípios, e quer crescer bastante também. Diga, Andressa. A gente já vai fazer os móveis de baixo de pia, né? Que é o que recebe maior umidade. Eu acho que daqui a uns 15 dias a gente já começa a postar isso. Guarda-roupa também. Fala com o Lucas aí atrás. Né? Aí, gente, então, muito obrigada. E aí, agora, a gente vai tirando. O nosso vereador, André Clara, que é um projeto maravilhoso. Palmas aqui. Essa mente brilhante que trouxe tudo isso para a gente. Tem muito orgulho, ele sabe disso. Todo dia. Sou desde a primeira mandato, embaixadora, não saindo, não larguei não. Então, aí também convidando a vocês se tornarem embaixador, porque é necessário, né, a gente ouvir, ser ouvido, porque aqui a palavra é sua e obrigado por tudo. Porque a gente está fazendo a cidade melhor por conta do nosso vereador. Obrigado, Lu. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa, galera. Primeiro, parabenizar tudo. Parabenizar pela iniciativa de realizar aqui a conferência da Conferência Nacional. Tem que não é fácil e, por favor, vou fazer o que a Lu está fazendo. Parabéns. A Lu e o time todo da equipe, ela está liderando isso. Eu vou apresentar rapidamente alguns projetos que a gente desenvolveu na secretaria e no mandato que tem a temática dos ODS. Porque a gente, lá atrás, estou no segundo mandato de vereador. Primeira vez eu fui vereador em 2020. Em 2020, a gente reuniu pessoas antes da campanha e a gente escolheu 4 ODS para, de alguma maneira, direcionar o nosso planejamento de campanha e de
seu mandato. E esses ODS eram ODS de comunidades sustentáveis, são, na verdade, até hoje a gente usa, né? Comunidades sustentáveis, saúde, educação e mudança do clima. Esses 4 ODS, até hoje, direcionam a nossa atuação. Hoje, por exemplo, eu faço parte da Comissão de Educação da Câmara, da Agricultura, a gente tem uma comissão que eu sou presidente de Emergência Climática e Inovação, e comunidades sustentáveis é um tema que a gente atua em várias frentes. Então, a gente trabalhou isso rapidinho, sempre mostrar aqui. E todo político, quase todo político, gosta de carro com a cara na noite, nos bares e tal. A gente tem uma Kombi, mas não tem a cara nem o nome. A gente optou por botar uma coisa despersonalizada, então a gente fala muito mais das ideias, dos projetos, dos objetivos da pessoa, né, do indivíduo, do vereador, no caso, eu. Então, o nosso projeto é ODS nas ruas. Por quê? Porque o ODS é uma agenda, todo mundo sabe o que é. É uma agenda global, que definiu, foi lá em 2016, os chefes de Estado. Mas como é que essa agenda vai para a base ali, para o dia a dia, para as vidas, para a conversa do Papa? Como é que a gente consegue levar essa mensagem aos cidadãos, às pessoas comuns? Então, essa foi a ideia. A partir desse projeto, que é um guarda-chuva nosso, a gente fala sobre um monte de coisa, e ele é, de alguma forma, representado, ele se torna tangível a partir da nossa Kombi. Até que mandada vir aqui hoje, acabou que eu não. Então, a partir da Kombi, a gente fisicamente chega nos lugares, né? Mas as ideias, elas vão de frente. Por favor. Aqui eu já falei disso, né? Já falei dos nossos ODS que a gente escolheu na campanha, pode passar. E aqui no mandato a gente também atua com tanto visão, missão e valores baseados no ODS. Pode passar, por favor. Aí vai passar missão, visão, porque as nossas metas elas estão muito perto, né? 2030, né? Quando o ODS foi feito em 2016, era 14 anos. Agora são 4. Ou seja, o desafio está muito grande. Dificilmente a gente vai conseguir atingir todas as metas. O ODS está 2030, mas a gente tem que buscar, continuar buscando. Né? E aí, o objetivo da gente é estimular a participação dos aeroportos das ações socioambientais. Por quê? Porque é muito comum as pessoas reclamarem que depois que a gente celebra, eles não aparecem, eles ficam sabendo de 4 anos. A gente faz um esforço muito grande para que as pessoas possam participar, nos cobrar, nos demandar, como a gente fala na Bahia, apertar a mente do político. E aí, Luciana falou aqui da nossa rede, uma rede de voluntariado, de embaixadores, de pessoas que estão, além de acompanhando o nosso mandato, estão também participando das ações, e tem uma proximidade maior com o mandato e ajuda muito a influenciar. Promover ações alinhadas com os ODS, né? Então, esse aqui, acho que eu falo mais na frente, mas esse aqui foi um projeto que a gente fez no mandato. Vocês sabem que é da Rima, da Batalha de Rima, a gente fez uma sequência de batalhas de rima na cidade, todas elas eram baseadas nos ODS. Como é que funcionava? Alguém já viu aqui uma batalha de rima? Batalha de rima? Já acompanhou? Já viu? Só? Sabe como é, né? Pega ali, começa a falar um em cima do outro, tem o tempo e tal. Às vezes tem um tema, às vezes não tem tema, às vezes é livre. A gente, como são 4 ODS que a gente acompanha no mandato, a gente tinha uma caixinha para cada ODS, e aí naquela caixinha tinha umas metas para aquele ODS. Sabe? Cada ODS tem um monte de metas, são 170 metas no total. Então eu pegava lá, ODS de mudança do clima. Eu colocava as metas ali dentro, a galera que ia batalhar tirava uma meta e batalhava em cima da meta. A gente fez 4, depois a final, e a final misturava tudo. Foi muito bacana por vários motivos. Primeiro porque muitos daqueles jovens nunca tinham ouvido falar em ODS. Nunca a galera que está ali batalhando, estava no bairro, então nunca tinha ouvido falar em ODS, precisaram estudar sobre ODS para entender. E eles também relataram que passaram a compreender melhor o contexto deles, né, os desafios que eles enfrentavam. E, obviamente, a gente também está tratando de cultura, engajamento, mobilização, educação, no final das contas, né? E foi bem bacana, foi o campeão lá do batalha. Consegue, por favor. Voluntariado, já falei, né? A gente faz muita ação de voluntariado, de horta, de coletivo, enfim, um monte de coisa, resíduos, etc. Participar e convidar, aqui foi o planejamento da nossa gestão. A gente convidou as pessoas para dar ideias, opiniões, sugestões, e muitas das pautas que a gente defende, ideias que a gente apresenta,
vieram surgindo daqui. Vou passar, por favor. E fortalecer o uso do espaço público. Essa foto é aqui, né? Não sei se todo mundo percebeu. Quem é que não conhecia esse espaço? Bastante gente. A gente nunca tinha visto, nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Né? Esse espaço aqui, ele foi pensado, gente. Vocês estão vendo que ele é todo coloridinho, né? Aquele espaço de inovação, geralmente o professor gosta de usar coisa colorida. Mas ele é colorido, se vocês forem ver depois, com calma, vocês vão ver que tem uma plaquinha. Cada cor dessa, cada container desse tem uma relação com um ODS. São 16 containers. São 16 containers, são 16 módulos, e cada módulo é um ODS, e, de certa forma, o conjunto desse espaço que chama Colabore é o 17º ODS, que é o ODS de todo mundo junto, misturado, para fazer isso acontecer, né? Parcerias para os ODS serem atingidos. Então, esse espaço foi pensado, como a Luciana falou, né, a startup dela começou aqui. Não sei se aqui alguém tem ideias de como empreender, tem uma ideia bacana. Fiquem atentos, porque aqui funciona o Sebrae Leve, e aqui funciona também a Impacto. São duas incubadoras e aceleradoras de negócios. Se eu tenho uma ideia bacana, eu vou chegar aqui com ela. E aí, qual a diferença do Colabore para outros espaços de inovação? É que se você chegar aqui com sua ideia, você vai ter que dizer como você ajuda a cumprir um objetivo dentro de uma meta ou alguns objetivos. Então, você vai dizer, ó, minha ideia é essa, eu quero mudar o mundo, quero ganhar dinheiro também, faz parte, né? Vai aprender também, precisa ganhar dinheiro. Mas aqui também, empreendedorismo de impacto. Então, não adianta só ganhar dinheiro se eu vou explorar outra pessoa, se eu vou prejudicar o meio ambiente. Eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou ajudar o planeta, vou ajudar a sociedade. E a partir daí você vai ter que dizer como que a minha empresa, a solução de cultura de empresa, o meu negócio, vai colaborar com os ODS. É por isso que ele é coloridinho assim. Depois vocês podem reparar. E por aqui já passaram algumas centenas, está aí não, muitas mais cenas não está aqui. Mas aqui já passaram algumas centenas de negócios, de empresas, de empreendedores, seja aceleradas, seja incubadas, seja por formações. Quando começou a pandemia, tinha um ano de fundado aqui, e só de eventos que passou 10 mil pessoas. Então, é um espaço que tem ajudado a Salvador a enfrentar esses seus desafios. Pode passar. Inclusão social e ambiental, que é um projeto que a gente faz há alguns anos, que é o projeto Paraná, vocês que não conhecem, que leva, proporciona a pessoas com deficiência que eles possam acessar o projeto, que é um lazer mais simples, gratuito possível do social oportuno, mas que essas pessoas não têm acesso porque não têm acessibilidade. Pode passar. Aí, aprendizagem, transformação social, cidadania, ações, vai passar. E aqui as nossas. A gente chama a nossa jogo pela placa dela é JOH. Então a gente acabou. Aquela placa antiga ainda que tinha 3 letras, né? Então a gente continua chamando ela de jogo. Então aqui é mais ou menos o que a gente atua, né? Acessibilidade de inclusão, resíduos, inovação, oceano, cannabis, medicinal. A gente trabalha muito com esse tema. É um tema também que é acesso à saúde, acesso a direito, cultura, entre embaixadores, voluntariados, esportes, às vezes urbanas, comunidade ativa e educação. São os temas que a gente mais atua. Pode passar. E aí alguns temas, multidão de hortas, mutirão de limpeza de praia. Que pesa mutirão de limpeza de praia? Eu disse que eu não sou tão fã. Eu acho que devia ter lixo na praia. A gente acaba fazendo isso para tentar também conscientizar as pessoas que estão por ali, para que elas parem de jogar no futuro lixo, mas de fato é algo paliativo. Esse aqui foi um projeto que a gente fez na Flipelô, não sei se todo mundo acompanha aqui a Feira Literária Internacional pelo Rio. A gente tem, sempre no Terreiro de Jesus, um instante, há alguns anos que a gente faz a parte de sustentabilidade da feira, do nosso mandato. E nesse ano a gente fez o que a gente chamou de loja de conveniência. O que é a loja de conveniência? Você entra na loja, tipo uma loja mesmo, como se fosse um pequeno mercado aplicativo. E ao invés de ter lá uma caixa de leite, vai ter aqui uma caixa dizendo, trazendo um dado ambiental, ou um dado de impacto, por exemplo, como o consumo exagerado do desperdício de água, ou o descarte de resíduo adequado, ou a Bahia ser o maior número de lixões, a Salvé, que a gente vai impactando as pessoas na medida que elas vão caminhando para o longe. Foi bem interessante, a gente teve muitos feedbacks interessantes
dessa instalação nossa. Aí a gente fez plantio de restinga. A gente criou 2 manuais aqui, né? Um manual para Baiana, a gente fez junto com a BAN, que é a Associação de Baianos aqui em Salvador, que é para elas poderem reutilizar o óleo de dendê. Vocês sabem que a Baiana que vende muito óleo de dendê, em tese não deveria ficar reaproveitando todo dia. Então tem uma necessidade de descarte. Uma parte delas vende esse óleo, algumas empresas compram, reutilizam, mas algumas que não produzem em grande quantidade, às vezes a empresa não, economicamente não é viável, ficar buscando, etc. Ou elas também não querem ficar armazenando, que ocupa espaço. Então, a gente fez algumas formações com diversas baianas para que elas produzissem sabão a partir disso, com a Universidade Federal, com a Unifax também. E foi bem interessante. E o manual do ciclista, alguém que pedala aqui? Uma só, duas, dois. Deixa eu pedalar, gente. Pedalar de bicicleta, viu? A gente fez o manual do ciclista, porque ciclista gosta de achar que tem direito, mas também tem dever, né? Também sou ciclista. Então, a gente ciclista está deixando o trânsito também, mas vai ter seus direitos e seus deveres. A gente organizou esse manual, que não é só para o ciclista, mas também para porque geralmente quem é ciclista também dirige, né? Mas quem é ciclista geralmente respeita o ciclista quando está no volante do carro. Mas é também para impactar principalmente quem está no automóvel, quem está nos ônibus, também, que é um desafio grande aí, interagir com ônibus. Esses 2 manuais eles estão disponíveis. Depois eu vou mandar aí para vocês os links que tiver interesse. A gente faz muitos fóruns, né, de coleta seletiva. Pra vocês terem uma ideia, os fóruns sempre têm consequências. O que é a consequência, André? Você faz a folha de coleta seletiva. Qual foi a consequência? Hoje, as cooperativas de reciclagem de Salvador não pagam mais esse IPTU. Elas pagavam, tinha cooperativa que teve R$1 milhão de IPTU de valores. Elas não pagam mais TFF, que é a taxa de funcionamento da empresa, ali uma taxa mensal, inclusive, e elas, em vez de pagarem ISS de 5%, pagam de 2%. Ou seja, a gente conseguiu zerar o que eles deviam, e agora daqui para frente eles não pagam mais esses impostos ou tiveram redução. Esse foi o resultado desse evento aqui, que foi uma escuta com as cooperativas, com o setor de resíduos, e foi esse diálogo que gerou, por exemplo, essa ideia. Aqui, o Fórum de Cannabis gerou uma lei, que hoje é a Lei Salvador, do fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis para os cidadãos de Salvador que tenham uma dificuldade de tratar com ela. Porque parece que não está regulamentado, não está funcionamento, a gente está brigando por isso. Enfim, são vários fóruns que a gente vai realizando, organizando e dando consequências, né? Ouvindo as pessoas de alguma maneira representando o passado. Aqui as batalhas, já falei, vai passar. Estou aqui no Parque da Cidade, para o dia final. Essas batalhas têm uma interface muito grande com ciência pública, né? Alguns lugares que a gente queria fazer batalhas, a gente não pôde fazer. Não tinha segurança. Muitas vezes um jovem que mora em um bairro não pode ir para outro bairro, vocês sabem disso aqui, porque são facções diferentes que estão lutando, dominando. Às vezes não pode nem atravessar a rua. Então a gente precisou fazer em lugares neutros e botar para o policial de fato estar nos bairros. Aí mudas plantadas, passeios ciclistas, enfim, muita coisa. A gente fez aqui, ó, está acabando já tudo. A gente fez 2 exposições, a gente vai refazer essa aqui breve, mais atualizada, que é como seria a nossa cidade hoje, caso a mudança do clima se apresente de fato, se apresente. Então, por exemplo, a caminhada do Bonfim. Como é que vai ser? Todo mundo aqui foi em algum momento ou conhece a caminhada do Bonfim. Se o nível do oceano aumentar, a gente vai sair da concessão para a praia do Bonfim. Então, não vai dar, vai ter que ser nadando. Então, a gente começou a mostrar essa exposição, a gente fez várias simulações de várias áreas da cidade, né? E aqui a gente pegou cada ODS, 17 ODS, e selecionou uma representando o ODS. Essa exposição de São Paulo, universidades, metrô, o Zoom, o BRT, etc. São 2 exposições bem bacanas, a gente está sempre rodando elas por aí. Mudas entregues, pode passar. Aqui é a nossa rede de embaixadores, já falei, quem tiver interesse pode dar um alô, pode passar. E era basicamente isso, né? Quem quiser acompanhar, agradecer. A taxa recentemente, estava aí,
livro chamado Tarja Verde, que tem a ver um pouco com esses debates. São 60 e tantos artigos desde 2010 que a gente publicou no Jornal da Correia, no site do Salvador da Bahia. E quem quiser acessar, tá aqui no site também, o site está aqui não, andrefraga.com, que é bem atualizado no final da sorteada, né? No final da sorteada, que tem interesse, só participar, bem bacana, porque a galera tem um trabalho de edição, já pode passando os dados. Então tem dados atualizados, que parece que tem artigo até de 2010 aqui, mas tem dados muito atualizados, que a gente atualizou os dados. Então, tem debate sobre cannabis, segurança pública, resíduos sólidos, sobre mudança do clima, sobre pepino verde, pepino amarelo, oceano, enfim. Quem gosta de meio ambiente vai ter bastante conteúdo para dar uma olhada aqui. Ah, tá. A gente vai lançar agora em maio também um curso de letramento climático. Então, quem quiser ficar atento, a gente fica atento aqui nas redes, né, que a gente vai divulgando nas redes. Eu, André Fraga. Esse curso vai ser gratuito, online, 100% online, gravado, vocês vão poder assistir no seu tempo, da forma como quiserem. E ele vai trazer um básico aí sobre o futuro. Esse tema aqui, hoje, tem direcionado praticamente toda a política pública. Se você quiser falar de transporte, de saúde, de educação, de infraestrutura, a mudança do clima vai ter alguma interface, vai se conectar de alguma maneira. Então, a gente está apresentando essa ideia, a gente está já gravando os vídeos, para que a gente possa popularizar, principalmente a formação. As pessoas sabem minimamente o que é a mudança do clima e não caem em algumas armadilhas. Dizer que não existe uma conversa. O planeta está, na verdade, tem um cidadão aí que fala que o planeta não está aquecido, ele, na verdade, é esfriando. E antes de uma era glacial, ele esquenta. Ele é o único que fala contra 10 mil cientistas que estão pesquisando. Para não cair nessas armadilhas, a gente está promovendo essa formação. A gente vai divulgar em breve, espero que vocês possam também, quem tiver interesse, participar. Beleza, gente? Obrigado, boa tarde, bom trabalho para todo mundo. Gente, é muita inspiração que a gente tem trazido, né? Então, aí, acho que as mídias, né, vão fervilhar. Quem está aí encorajado, né, de arregaçar a manga, consegue começar, né? Começar que o universo conspira e a gente consegue executar, pensar melhor, unir outras pessoas, que a gente faz a conexão, que aí as coisas fluem. E agora também eu vou chamar também mais uma palestra inspiradora, que a Cláudia está aqui, representando a SW. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, gente. Prazer estar aqui, obrigada, Luciana, pelo convite. E a cada minuto a gente vai se inspirando, né, nas falas que nós tivemos aqui. Inclusive, quando você estava falando, eu já estava mandando várias coisas lá para a empresa. Hoje a gente já pode aproveitar isso, já está aprendendo insights. E eu acho que são conexões de verdade para além do grande propósito desse evento. Então, de novo, meu nome é Cláudia, eu sou sócia da STW, formada em pedagogia e comunicação, mas tenho impacto socioambiental na veia, né? É um vírus que a gente pega e, graças a Deus, que não tem, é reversível. Então, fazer parte dessa mobilização de mudar e de transformar pessoas e espaços faz parte da nossa história. E foi pensando nisso que a Ana Luísa, nossa CEO, quando eu tinha 15 anos, hoje ela já tem 27, ela, lendo o livro Vidas Secas, ela descobriu que ainda, e olha que o livro Vidas Secas já está centenário, ela descobriu que pessoas ainda morriam por falta d'água. E aos 15 anos ela decidiu mudar o mundo através de tecnologias que pudessem levar acesso à água a pessoas, principalmente do semiárido. Então, por isso, pequenas ações, grandes impactos, o poder da água que está dentro do ODS 6. E aí vamos falar um pouquinho sobre a STW, que é a empresa que ela criou a partir dessa ideia. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos a Ana Luísa, e, né, aos 15 anos ela teve esse site,
esse bichinho que mexe dentro da gente. Então, ela começou desde cedo. Então, fundou esse DW, pode passar. Ela não está aqui hoje porque está em Brasília, focando coisas boas para continuar transformando vidas junto com a gente, porque o nosso problema da falta de água são 32 milhões de pessoas que não têm acesso à água, que é algo básico. Imagina que nós hoje, só hoje, né? Eu fui para a academia, não sou ciclista, está dentro da estrada, está lá fora, não sou ciclista, mas vou para a academia todo dia, a gente tem preocupação de quê? De ir com nossa garrafinha d'água cheia, lembrar nossos filhos e familiares que tem que se hidratar. A gente abriu uma torneira, escovou o dente, tomou um banho, se vacilou, a gente está feliz. Já cantou uma musiquinha, então foi um banho mais demorado. Abriu a torneira para pegar água para cozinhar, bebeu mais um pouquinho. Ou seja, a gente teve acesso à água. Hoje, só hoje, num número significativo. Eu estou aqui para contar para vocês que eu já vi pessoas morrendo. Não estou falando, está escrito. Eu já vi pessoas, eu conheci crianças, jovens, adultos e idosos que vieram a óbito, não estou falando de internações, vieram a óbito por falta dessa água que hoje nós tivemos um acesso livre, só abrindo uma torneira fácil, dando um golinho de gargalhada. Então, esse número é gritante, pode passar, por favor. Então, eu tenho 39% de escolas no Brasil com baixa infraestrutura, bebedouros comuns sem eficiência bacteriológica, para surpresa de alguns, sabe aqueles bebedouros de inox que a gente vê nas escolas, grandes espaços? Para surpresa, você sabia que aquele bebedouro não faz tratamento microbiológico da água? Pois é, e eles estão nas escolas, e a gente, por falta de informação, algumas pessoas bebem aquela água, aquela água potável. E ela não faz o tratamento a 100% no parâmetro microbiológico, ou seja, estamos bebendo uma água com certa contaminação. E nas escolas esse número é gritante, principalmente na zona rural. Então é por isso que a gente fala desses bebedouros. E o número de internação hoje no Brasil, 344 mil pessoas que são internadas por conta de água contaminada. E o percentual dessas pessoas que estão internadas e que vêm a óbito é significativo porque ela já vem de uma condição de vulnerabilidade por falta de nutrição, são pessoas desidratadas porque não bebem água. E vamos falar um pouquinho sobre as soluções que pensamos para mitigar esse problema, contribuir com o ODS, que levar água para as pessoas. E aí veio a nossa, pode passar por coisa. Que fala um pouquinho dos nossos prêmios. A partir do momento que essas tecnologias foram sendo criadas, nós temos um propósito, vamos falar um pouquinho mais à frente, nós tivemos um cuidado ao criar essas tecnologias que fez com que a SDW fosse reconhecida pela ONU, Unesco, METI e outros grandes prêmios internacionais, inclusive, porque não adianta a gente ter tecnologia de água e eu vou pedir àquela pessoa que já está na vida castigada para colocar produto, tirar produto, ligar botão, desligar botão, isso não funciona. Não é factível, não faz parte da vida de uma pessoa que está na zona rural, passando fome, passando necessidade, desempregada, e você ainda leva uma tecnologia que vai ser complicada para utilizar. Então, foi essa virada de chave que nós demos dentro das nossas pesquisas. Aqui são números, assim, hoje nós temos 40 milhões de litros tratados dentro dos nossos projetos, 92% de redução de doenças relacionadas à água nos projetos que nós executamos. É muito importante. Aqui é a nossa área de atuação no Brasil. Estamos em 16 estados, em 2 províncias, Equatoriana e Brasil, e Carimos e Belém. E, para surpresa de vocês, é uma surpresa para a gente até hoje, são 11 anos de SDW, nessa atuação nós não temos R$1 de investimento governamental. É totalmente investimento privado. Quando nós estamos falando de uma coisa que é básica, água e saneamento. Pode passar, por favor. Essa é a primeira tecnologia que a Ana Luísa pensou com uns 15 anos. E aí foi o que Lu falou, né, quando ela também fez
da proposta, né, do isopor, das bitucas de água. E o que a gente tem aí que a gente pode utilizar? O que o semiárido não falta? Sol. Então, nós decidimos utilizar a energia da natureza para tratar a água e torná-la 100% potável. Então, essa cuba é uma cuba de inox, ela tem uma tampa de vidro, que precisa ser um produto inerte, ela não pode soltar moléculas de plástico, as pessoas vão beber microplástico. E, após um longo período de pesquisa, isso ainda com 15 anos, ela conseguiu criar essa linha d'água em que, após 4 horas de exposição, ou apenas 4 horas, 10 litros de água são potabilizados. Apenas exposição ao sol e mais nada. Então, o dono de casa que está lá no sertão, ela lava essa cuba como se fosse uma panela, enche com 10 litros, se encher 8 horas da manhã, 4 horas depois ela vai ter 10 litros, se enche a tarde, mais 10 litros, totalizando 20 litros de água por dia, potável, comprovado cientificamente por laboratórios certificados pela Anvisa. Então, essa foi a primeira tecnologia que nos levou para a ONU, para esses prêmios internacionais. Mas, sobretudo, que salvou muitas e muitas vidas, porque aqui, como eu falei, eu só preciso do sol, e sol é o que falta lá. Aqui nós temos o nosso banheiro seco, exatamente por falta de água, as pessoas vão por falta de água e estrutura, as pessoas em determinados lugares utilizam o espaço externo da casa para fazer suas necessidades fisiológicas. Isso, além de contaminação do lençol freático, solo, né, da contaminação da própria pessoa, outras doenças que são geradas. Hoje nós temos, foi uma coisa que a violência no país, ela está tão absurda, ela chegou lá da onde nós estamos falando, né? Não está só no centro urbano. Então, essa menina, esse menino, que tem idade dos nossos filhos, parentes, que sai de casa apertadinho, apertadinha, ou aquela senhorinha também, aquele senhorzinho, que vai para o mato, para além dessa exposição do corpo, eles são violentados. Então, nós temos aqui um combo de problemas dentro de uma situação com falta de banheiro. Então, esse banheiro seco, essa cabine, para além de promover uma dignidade fisiológica, é uma dignidade física para meninas, meninos, mulheres e homens que sofrem abusos por conta da exposição do corpo, ou até mesmo o contrário, de pessoas que têm constipação, prisão de ventre, não conseguem fazer isso, porque tem muito dinheiro lá fora. Então, ficam por dias sem fazer. Precisa fazer lavagem. Prefere esperar. Não é nem preferir, mas optam por fazer a lavagem intestinal, que causa algo invasivo no corpo, para não se... Então, nós temos o banheiro seco. E para quem quiser conhecer mais sobre o funcionamento, eu não sei tanto, vocês vão seguir a gente no Instagram, @sbw, e nós estaremos lá e tem explicação de todas as tecnologias. Pode passar, por favor. Aqui nós temos a linha Aqua. Então, a Aqualuz eu já falei para vocês. A Aquasalina também só utiliza radiação solar mais nada. A diferença é o processo que a natureza vai fazer com essa água. Aqui dentro eu vou colocar água salobra ou salgada. E eu vou fazer com que o sol, isso eu não estou falando de temperatura, tá? Eu estou falando da radiação solar. Então, a radiação solar, o que ela vai fazer? Ela vai separar a molécula do sal da água, o sal decanta, a água evapora, desinfecta por conta da radiação solar e desce doce e desinfectada. Então, pessoas que tinham rim, fígado e alguns órgãos já petrificados de sal, ou já não tinham mais uma saúde ou uma expectativa de vida, conseguiram mudar de vida através do Aquasalina, que também só utiliza o sol, a energia da natureza. Aquafiltro e Aquatorre é para aquelas comunidades que são coletivas, associações, territórios tradicionais quilombolas, territórios indígenas, que não têm uma estrutura familiar, mas que a gente precisava colocar em comunidades. Então, as duas fazem o mesmo processo de filtragem.
eu tenho 3 grandes filtros dentro das 2 tecnologias. A diferença de uma para a outra é: o aquafiltro é feito para lugares fechados, por exemplo, de uma escola que está lá na zona rural, tem uma caixa d'água com água contaminada, então essa água ela vai ser puxada pelo aquafiltro, ela vai fazer o tratamento e vai entregar exatamente 5.000 litros de água todo dia para aquela escola, para aquela associação, enfim. Portanto, esse espaço tem a caixa de água. Mas o que a gente encontra é espaços que não tem essa estrutura de caixa de água, de tubulação, não tem nada. Ali é a mercê. Aí nós criamos o Aquatorre, que a gente também utiliza um pouco da energia da natureza, que no teto tem uma placa solar e vai fazer o comando sozinho, sem precisar do manuseio humano. Então, ninguém vai precisar manipular, apenas para manutenção, que eu vou falar sobre essa manutenção, que é uma coisa interessante. Então, a placa solar, ela dá, aqui a gente conecta essa parte rosada aqui. Vocês acham que é reciclada, tá? Quem consegue dar o que é? Não é isopor. Quem diz papelão? Não. Gente, plástico? Não. Esse rosado aqui, ó. Madeira? Madeira, não. Pneu, não. Não. Olha só. Eu estou falando de uma tecnologia que está no centro da comunidade, no meio do sol, porque estou uma placa solarzinha e está ali torando o sol. Vai chover, vai bater chuva, trovão, e essa placa, se precisa segurar essa torre aqui, que tem quase 3 metros. Sim. Eu vou dar uma spoiler. Na hora que eu contei sobre o consumo de água hoje, eu citei alguma coisa que a gente utilizou isso hoje de manhã. Não. Quando a gente acorda, isso, que escova com o quê? Pronto. Essa placa é feita 100% com vinagre de pasta de dente. Só. Não é plástico, é outro material, não é plástico. Bisnaga de pasta de dente compactadas, recicladas. Então, tem um núcleo de pessoas que fazem a seleção, a coleta e o tratamento dessas bisnagas, montam nos passam as placas, né? Nós temos a fábrica e temos aqui a nossa estrutura. Mas só para voltar à automatização do aparelho, a parte de baixo, ela recebe água contaminada, a energia solar dá o sinal para as bombas, para as boias elétricas. Então, entrou a água contaminada, ela tem que dar o sinal que a caixa está vazia, então a caixa vai encher. Ela vai dar o sinal que o sistema precisa funcionar, o sistema vai ser feito de filtragem, a água sobe filtrada e a comunidade recolhe a água pelas torneiras laterais, que são 8. À medida que a caixa de água tratada vai esvaziando, a boia é o sinal de que o processo precisa continuar. Só para concluir sobre essas 2 tecnologias, a manutenção nós treinamos um guardião local, em que ele tem uma chave para abrir cadeado, depois de abrir esse cadeado, ele vai tirar 2 filtros de ultramembrana. Então, não tem nada a ver com aquelas velas que a gente conhece. Não, são filtros de ultramembrana. Uma parece papel, outra parece plástico, mas não é. Coloque em água corrente, não precisa sabão, nada, só água. Lavou, colocou no lugar, fechou. Abriu a torneira para tirar o ar, fechou. Apertou um botãozinho que lembra uma panela de pressão em miniatura, tirou o ar, fechou. Trancou o cadeado, guarda a chave para não perder a manutenção para concluir. Agora, isso. Oi? Se a água desse local for extremamente podre, quem fala de podre é de lodo, né? A gente vai precisar trocar essa ultramembrana a cada 7 anos. Até hoje a gente não trocou nenhuma. Os custos
custos têm uma variação a depender da localidade, porque são esses atores, por exemplo, é material pesado, então, a depender de onde eu para quantas pessoas, então, assim, é muito variável, mas, de novo, no nosso Instagram, os detalhes das tecnologias, os cursos, pedir o nosso amigo customizado. Olha, queria saber quanto custa, vocês conseguem lá. Chama a Cláudia. Empresas privadas que estão dispostas a investir em determinadas comunidades. E hoje a nossa luta é para que o governo abra os olhos, como esse, que hoje é municipal, chegaremos no estadual, chegaremos no federal. Minha sócia está em Brasília, porque a gente não pode pagar. Porque são 11 anos de empresa e não tem R$1 do governo investido. E não estamos falando sobre lucro, estamos falando sobre pessoas. Eu vou contar, porque eu falo muito, eu tenho que adiantar, senão mas eu vou contar. Pode passar, por favor? Pode passar. Então, durabilidade 20 anos ou mais, depende do cuidado, pode passar o aquafiltro, o aquatorre, vocês vão ver, então são 5.000 litros de água os dois, pode passar. O totem é apenas um apêndice para eu poder levar a água para uma ladeira, por exemplo, eu coloquei tecnologia aqui, eu coloco ladeira abaixo, ladeira acima, para que a pessoa precise andar tanto para colher essa água. Ladeira abaixo de gravidade, ladeira acima, eu instalo uma bomba no simples, que custa R$200, R$300, e o problema está resolvido. Eu posso fazer dele um polvo, levando pontos de hidratação. Pode passar, por favor. Nós temos a linha de saneamento, falei do banheiro, essa daqui está desativada. Até o Ethel é um tratamento de esgoto também sustentável, que é novo no nosso portfólio, então, assim, com tantas informações da DAF, nós estamos finalizando o contrato. O nome vai passar a ser Santaste, mas quando você chegar aí no Instagram, bem vou saber, é um tratamento que a gente consegue atender esgoto de uma escola, um posto de saúde, ou até 50 a 300 casas por tecnologia de saneamento. Então, lá vocês vão ter essas informações. Pode passar, por beleza? Só para falar, um minuto, só para falar que a gente não entrega só tecnologia, a gente entrega metodologia. Então, a gente faz meses, todo mundo receber essas tecnologias, porque envolve mudança de comportamento e isso precisa ser acompanhado. Então, os clientes recebem o relatório e a comunidade recebe esse acompanhamento por 12 meses ou mais. Acho que acabou, pode passando. Obrigada. E só vou contar uma história rápida. Vocês